Hoje eu quero falar sobre uma obra-prima esquecida do Kevin Costner e do Clint Eastwood. Pega a seguinte história: um prisioneiro foge da prisão junto com o seu parceiro e ele pega de refém uma criança para escapar de ser pego pela polícia. E nisso ele vai tendo uma relação de amizade ali com aquela criança, vai se aproximando melhor dela e no fim eles acabam construindo uma história meio de paternidade ali, uma relação de mentor e aluno, e ao mesmo tempo ele não deixa de ser um refém. Esse é o plot do filme Um Mundo Perfeito, dirigido pelo Clint Eastwood. O filme tem essa premissa que eu trouxe anteriormente, ele é estrelado pelo Kevin Costner e o Clint Eastwood também aparece na forma de um policial. Ele é uma mistura de filme de crime com road movie, aquele filme onde a pessoa tá sempre andando de um lugar para o outro, mas nesse caso a gente acompanha uma fuga, onde ele carrega um menininho que anda sempre com uma máscara do Gasparzinho, e é um menino que foi criado sem pai, e ele acaba surgindo como essa figura paterna dele, por assim dizer. Uma coisa muito interessante sobre esse filme é como é o olhar que o Clint tinha na época. Ele trata, por exemplo, nessa época ele estava, não lembro se entrando na política, ou já atuando como político, mas o olhar que ele tinha para a política na época. Por exemplo, ele adapta ali os policiais e toda a parada governamental e principalmente os políticos de uma forma muito caricata e muito ácida, assim. Eles tratam como se eles fossem pessoas horríveis mesmo, e isso reforça um pouco sobre como ele se sentia na época em relação a essas figuras, sabe? É curioso isso, porque apesar de ser um drama e um filme policial, de perseguição e tudo, é um filme que tem tons de comédia, é um filme bem humorado, ele tem muitas cenas interessantes de humor, principalmente envolvendo essa jornada do lado policial dela. Os policiais, eles são francamente desajeitados, eles estão ali, eles levam aquele estilo do policial falho, que é muito interessante em relação ao Clint, porque ele já no passado interpretou o Dirty Harry, e então ele já foi símbolo daquele policial durão, infalível, o símbolo máximo do policial americano. E aqui ele busca fazer uma certa desconstrução disso. Novamente, assim como em outros filmes que ele fez, como Imperdoáveis, é um filme olhando com uma visão distanciada de tudo que ele fazia antes. Por exemplo, ele já não olha o policial e todo esse sistema como se fossem pessoas infalíveis. Ele olha o sistema de uma forma do tipo, com um certo arrependimento. Esse personagem, o policial dele, ele é interessante porque ele tem uns arrependimentos de como ele tratou, como ele foi truculento no passado, de como ele tomou decisões que ele não deveria ter tomado e como ele amadureceu, envelheceu como policial. E isso casa muito com a figura do Clint por ele ter interpretado o Homem da Lei, aquele Homem da Lei clássico, por diversos momentos. Então ele sempre propõe, de uns anos para cá, trazer uma certa discussão, às vezes uma desconstrução dessas figuras dos Estados Unidos. Mas o ponto alto desse filme é a atuação do Kevin Costner. Eu acho que a escolha... Eu nem me lembrava que ele já tinha trabalhado com o Clint. Eu acho que eles são figuras muito parecidas, assim. Não extremamente parecidas, porque o Clint é uma figura muito maior do que ele na história do cinema. Mas o apreço que eles têm pelo faroeste... O Kevin Costner fez alguns filmes, ele fez faroeste também. O ideal que eles representam do cowboy, eles são atores que são o carisma ambulante, assim. Esse filme é um enorme exemplo disso para o lado do Kevin Costner, porque por onde ele vai passando, ele vai adquirindo o carinho de todo mundo, dos bares onde ele passa, das pessoas que ele encontra por essa jornada, e até da própria vítima dele. Esse é o grande ponto do filme, essa relação entre esses dois, e é uma coisa que só poderia acontecer nas mãos do Kevin Costner, porque ele surge como essa figura totalmente carismática que poderia fazer um papel desse, de ser um bandido, mas ao mesmo tempo ter o carisma de conquistar o espectador. O filme ajuda nisso, quando coloca ele naquele clássico de ter dois bandidos, mas um é mais louco que o outro, um é mais truculento do que o outro, então ele se sobressai e é perfeito assim para esse papel. Eu acho que a atuação dele pode-se dizer que é o coração desse filme. Durante essa jornada a gente vai aprendendo muito também sobre esse personagem. A gente acaba se tornando um estudo sobre ele, no sentido de que a gente vai aprendendo as relações dele com o pai, por que dele ter entrado nesse caminho, por como ele foi parar na cadeia, os arrependimentos dele, muito sobre a personalidade dele, como ele se relaciona com as pessoas, a forma como ele usa do carisma dele para se aproveitar de situações, e tudo isso torna esse personagem muito cativante.
Enquanto eu assisti esse filme, ele me lembrou muito Shane, que é um faroeste também antigo, que com certeza o Clint Eastwood conhece, porque é um dos mais famosos que tem. Ele fala sobre um homem que está tentando se redimir do passado, assim como o personagem do Kevin Costner aqui. Ele pede ajuda para uma família e ele passa uns dias ali trabalhando para eles, orbitando ali a fazenda dessa família tradicional. E aí o menino vê na figura dele, não um exemplo a ser seguido necessariamente, porque eles estão longe de serem exemplos, mas um carinho, de uma proximidade muito grande, assim. E com certeza foi uma das referências do Clint para fazer esse filme. E eu gosto muito de faroeste, por isso que eu queria trazer essa comparação aqui, também para recomendar quem não assistiu Shane para assistir também. Aqui no Brasil ele se chama Os Brutos Também Amam. Excelente tradução de filme. Eu recomendo fortemente que vocês assistam. Tem algumas similaridades, tanto nesse, são dois excelentes filmes. Eu recomendo os dois. Mas falando um pouco sobre o final e entrando numa zona assim de leve spoiler. É spoiler um filme de 1992? Não, é spoiler. Porque eu tô falando que ninguém assistiu. Então, é spoiler. Quase ninguém assistiu, vai. Nem tem na Netflix. Tem uma cena muito incrível onde o Clint, ele meio que encontra com esse personagem. O personagem do Clint Eastwood, ele se encontra com o personagem do Kevin Costner. E é uma cena muito bem pensada. Eu acredito que o Clint escolheu essa cena para ser o clímax do filme. E fica numa vibe de criatura e criador, você sabendo que o Clint é o diretor do filme e ele concebeu esse personagem, e ao mesmo tempo ele olha para sua própria criatura, que é esse personagem do Kevin Costner. Enfim, muito, muito foda. E esse é o clímax do filme. E dependendo do dia que você tiver, dependendo de como você se envolver nesse filme, tudo isso pode ser, assim, acaba sendo muito emocionante. Eu me emocionei bastante nesse filme, a ponto de querer fazer um vídeo e trazer pra internet. Se você já gosta um pouco de cinema, se você já conhece o cinema do Clint, se você assiste Yellowstone e já gosta do Kevin Costner, assim, não tem erro, é só pegar isso aqui, é Elite, entendeu? Pega, assiste, procura, encontra o lugar, não sei como, não está disponível em nenhum streaming, mas enfim, busquem algum lugar, assista, fica aqui a minha recomendação máxima, a minha primeira recomendação máxima desse canal. Enfim, é isso, muito obrigado se você acompanhou o vídeo até aqui, se você gosta de cinema, peço muito que você se inscreva nesse canal, vai vir muito conteúdo por aqui, e é isso, muito obrigado, valeu. Foi? Corta!